com relação a isso. Eu sou a Andréia, eu sou mãe do Theo, de 14 anos, que é um autista grau 2 de suporte não oralizado, com deficiência intelectual, porém extremamente esperto, inteligente, entende tudo que a gente fala, é um menino de ouro, maravilhoso. E eu só tô aqui hoje porque o Theo nasceu. Num grande resumo é isso. O Theo virou minha vida do avesso, de cabeça para baixo, me fez rever as minhas prioridades, a minha visão de mundo. Por causa dele, depois do diagnóstico dele aos 2 anos, eu comecei um blog, né? Na época era blog, que se falava, em 2012, chamado Lagarta Vira Pupa, que é uma musiquinha do Cocoricó que ele gostava de cantar. Comecei a registrar minhas vivências ali e na época não tinha nada na internet a respeito, então muitas mães se identificaram muito rapidamente, aquilo cresceu. Eu comecei a compartilhar o que eu aprendia com as terapeutas dele para as mães, porque eu percebi que a maioria não tinha informação, não tinha acesso nem a diagnóstico direito, não tinha acesso a terapias. Comecei a organizar eventos inclusivos, escrevi 2 livros, aí eu comecei a participar de audiência pública, na elaboração de leis, e mais recentemente o Lagarta Vira Pupa virou um instituto que dá apoio para famílias de pessoas com deficiência. Mas aí vamos voltar no Theo lá atrás, com 2 aninhos, recém-diagnosticado. Primeiro, quem é professor aqui, levanta a mão para eu ver, por favor. Eu queria agradecer vocês. O meu filho só foi diagnosticado aos 2 anos por causa das professoras. A gente recebeu... Eu queria que vocês soubessem a importância de vocês. A gente recebeu um relatório da escola com pontos que eles consideravam que não estavam de acordo com o que era esperado para aquela idade de 2 anos. A gente não entrou em negação, a gente foi atrás do diagnóstico e ele foi diagnosticado antes de fazer 2 anos, 1 mês antes de fazer 2 anos, porque professoras tiveram a coragem de nos falar a verdade, que aqueles comportamentos não eram os adequados para aquela idade, não era o que era esperado para uma criança de 2 anos. O Theo teve a primeira matrícula recusada com 2 anos. Ele era um bebê que usava fralda. Eu liguei para uma escola para matricular ele, porque eu tinha tirado ele dessa escolinha onde as professoras nos fizeram um relatório, porque era uma escolinha bilíngue, dessas bem pequenininhas de bairro, e a fono falou, não, ele está com atraso de fala, coloca numa escolinha normal, sem ser bilíngue. Eu liguei para uma escola do bairro, que eu sabia que não era bilíngue, estava tudo certo, traz a documentação, temos a vaga, e aí no final da ligação me ocorreu falar, ele acabou de ser diagnosticado com autismo. Aí a pessoa ficou muda, parecia que tinha caído do lado de lá. E aí eu ficava, alô? Aí ela falou, só 1 minuto que eu vou precisar falar com a minha coordenadora. E eu não tenho ideia de quanto tempo ela ficou falando com a coordenadora, porque aquilo me deu um incômodo tão grande, uma dor no peito, eu não sabia o que eu fazia, que eu não sei se foi 1 minuto, 3, 10. E aí quando ela voltou, ela falou, eu acho que a gente não vai poder oferecer o que seu filho precisa. O meu filho era um bebê. Como alguém tem coragem de bater a porta na cara de um bebê? O que o meu filho tinha de tão assustador como um bebê que fez ele levar uma porta na cara com 2 anos de idade? Aquilo foi uma dor profunda para mim. E hoje em dia eu sou uma ardorosa defensora da inclusão escolar, mas eu jamais jogo pedra em mãe que escolhe a escola especializada, porque eu fui essa mãe, pela maioria da vida do Theo. Porque depois que aconteceu isso, eu fiquei tão traumatizada com aquela recusa que eu procurei uma escola que se dizia inclusiva, mas na verdade não era. Ela trabalhava com sala especial dentro da escola regular. E eu achei que eu estava fazendo a melhor escolha para o Theo, de fato. Porque pelo menos ele estava sendo tratado ali da forma que eu achava que era melhor para ele e ele não foi recusado. Eu morei 3 anos no exterior, entre 2013 e 2016, e aí antes que fiquem achando que, nossa, deve ser muito melhor lá fora. Não, lá fora mal olharam para a cara dele e falaram, ele não fala, ele vai para a sala especial. Não fizeram uma avaliação decente. Ele não fala, ele vai para a sala especial. É aquela coisa que a gente sempre escuta, né, no ativismo, que do autista severo se ignoram as potencialidades, do autista leve se ignoram as dificuldades. E no caso dele foi bem isso. Olharam e falaram, ele não fala, ele vai para a sala especial. E aí nos 3 anos que a gente morou na Inglaterra e na Suécia, ele ficou na classe especial. E eu também acreditava que era o melhor para ele. Quando voltei ao Brasil, final de 2016, pensei, passaram 3 anos, a inclusão deve ter super evoluído no Brasil, né? Aí pedi indicação de escolas inclusivas para algumas amigas, e é importante eu falar que eu não considerava a escola pública naquele momento. Então eu fui atrás de escolas regulares, particulares. E eu tive 4 portas na cara de novo.
No momento em que eu falava que ele não era oralizado, a vaga assumia. Ai, mãezinha, a gente já tem um autista nessa sala, não vai poder receber ele. Voltei com ele para a escola de antes, que era a sala especial na escola regular. Veio a pandemia, 2020. Todo mundo que é mãe de autista sabe o terror que foi essa pandemia, não só pela quebra de rotina, mas também porque a maioria dos autistas não se adaptou para aquela aula online, né? No momento em que veio aquela aula virtual, o Theo entrava em crise toda vez que eu abria o computador. O Theo é muito concreto, a maioria dos autistas é concreto. Não adianta você falar, ó, filho, isso aqui, o computador é a aula. Não, mãe, isso aí não é aula. A aula é lá na escola, na sala, com os coleguinhas, isso aí não é aula. Então ele entrava em crise e aí eu comecei a ficar desesperada. A gente não sabia, não tinha vacina, era início da pandemia em 2020, a gente não tinha ideia de quando aquilo ia embora, quando que a vida ia voltar minimamente ao normal. E aí eu resolvi pegar os relatórios da escola dele dos últimos 3 anos. E eu descobri que os relatórios eram iguais. A cada 6 meses, ele sabe tal palavrinha e ele conta de 1 até 10. E aí foi um sofrimento profundo para mim de perceber que o meu filho estava encostado, meu filho não estava aprendendo. Eu tomei uma decisão radical de desescolarizar ele naquele momento. Até me falaram que eu poderia o conselho tutelar bater na minha porta, eu falei, aí eu converso com eles, mas vamos lá, eu vou explicar porque não está funcionando isso. Tirei ele da escola, deixei com uma pedagoga e me mudei para o interior de São Paulo no ano seguinte, para Vinhedo, que é uma cidade de 80 mil habitantes, pertinho de São Paulo. Fui procurar uma pessoa que me indicaram para continuar esse trabalho de alfabetização dele, que estava sendo bem sucedido nos últimos meses só com essa pedagoga. E aí essa pessoa que eu procurei, que me indicaram, que é a professora Nádia Freitas, falou o seguinte para mim, olha, Andréia, eu posso cobrar para você para ir na sua casa e alfabetizar o Theo. Ou eu posso fazer isso de graça na escola pública, porque eu sou professora de educação especial de sala de AEE da Rede Municipal de Vinhedo. Por que você não matricula ele na escola pública? Eu quase tive um troço. Falei, como que eu vou matricular esse menino? 13 anos, não alfabetizado, não oralizado. Os alunos vão estar lá aprendendo briófitas e pteridófitas na 7ª série e eu vou botar esse menino na sala regular. Isso não faz o menor sentido, você tá doida? Ela falou, calma, você confia em mim um pouquinho? Coloca ele lá, dá 3 meses. Eu vou fazer um esquema todo diferenciado para ele, ele vai começar na sala de AEE, a gente vai aos poucos introduzindo ele para salas regulares, vou avaliar ele, vou ver o que ele precisa, me dá esse voto de confiança. Olha, gente, com muito medo, com o coração pequenininho, eu dei esse voto de confiança. E faz 1 ano e meio que ele está na Rede Municipal de Vinhedo, sendo alfabetizado, aprendendo matemática, tirando selfie com as colegas, participando dos jogos estudantis, vestindo amarelo, que nem os colegas, jogando queimada, jogando basquete. Eu recebo vídeos dele jogando basquete, os colegas gritando atrás, vai, Theo! Aquilo que toda mãe que está aqui, que está me ouvindo, fica com o coração quentinho e até com vontade de chorar. Só eu sei quantas vezes eu chorei de receber esses vídeos dele na escola. Porque tudo que uma mãe quer é que o filho seja incluído, que ele seja feliz, que se aproveite o potencial dele, que não se veja só aquilo que falta nisso, porque isso tem um nome. Quando você vê só o que falta na pessoa é capacitismo. Então tudo que a gente quer é uma educação anticapacitista. E eu falo isso tudo não para dizer, para ser hipócrita e falar para vocês, vejam como a inclusão no Brasil está perfeita. Não, eu falo isso para dizer assim, é possível. É possível. Se está acontecendo na escola dele, por que não está acontecendo na Grande São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, na escola do bairro de alguém? Porque a gente sabe que para a inclusão acontecer, e todas as leis, professor, que o Brasil assinou nos últimos anos, elas levam para a inclusão. Deixa eu fazer essa pausa aqui. O Tratado de Salamanca, a própria LBI, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, elas colocam o direito à educação especial para toda criança, mas no contraturno, no contexto da educação inclusiva. Mas isso tem condições para acontecer. E eu não sou adepta desse discurso, professoras, de que basta ter amor. Eu sei o que vocês passam. Que desde o início lá do blog, quando era blog, em primeiro lugar eu recebia mensagens de mães desesperadas. Eu estou desconfiada que meu filho é autista, eu não sei o que fazer, o que é que eu faço. E em segundo lugar eram professoras. Andréia, eu recebi um aluno autista, eu não tenho treinamento nenhum, eu não sei o que fazer, me ajuda por favor, o que eu faço? Tanto que eu cheguei a gravar um vídeo com dicas para professoras só por causa disso.
Então eu sei que a Nádia está fazendo diferença na vida do Theo, porque a Nádia tem uma formação em análise do comportamento, em autismo. Ela sabe o que ela está fazendo. Se um aluno autista tiver uma crise sensorial na frente de uma professora e ela não tem ideia do que aquilo é, como ela vai poder ajudar esse aluno? Como ela vai poder ajudar esse aluno a se comunicar se ela nunca ouviu falar de comunicação alternativa? Então a gente precisa, desde a formação de professores, a formação continuada robusta, até diretores escolares que estejam comprometidos com a inclusão. Porque eu tenho amigas que são professoras de escola pública que vão adaptar um material para um aluno e o diretor fala, não pode adaptar não. Não pode, porque adaptar é exclusão. E a gente sabe que isso é mentira, inclusive a lei manda, né? A gente tem que falar de quê? Acessibilidade educacional. Adaptação de material é acessibilidade educacional. A ter dentro da sala é acessibilidade educacional. Trocar aquela sirene horrorosa do intervalo por música clássica, que não faz mal para ninguém, nem para os alunos típicos, inclusive, é acessibilidade educacional. Botar uma bolinha de pilates na sala para uma criança que é mais hiperativa ficar sentadinha enquanto ela assiste a aula, é acessibilidade educacional. Então a gente precisa falar de acessibilidade educacional. A gente tem que ter uma secretaria da educação que é comprometida, diretores de escola que são comprometidos. A gente tem que ter até o tio da cantina que é comprometido, porque ele vai saber quando aquela criança aparecer lá, o que ele tem que fazer. A gente tem que ter professores de matérias específicas comprometidos, porque infelizmente a maior barreira ainda é atitudinal. Então se você der a melhor formação do mundo para um professor ou uma professora, mas ela olhar para aquele aluno e falar assim, esse aluno não devia estar aqui, ele devia estar na escola especial, morreu a inclusão. Então eu brinco que é todo um ecossistema que tem que estar funcionando para que aquele aluno seja incluído. Não é fácil, não é mágica, gente. E aí, voltando às escolas especializadas, como que eu acho que a gente vai conseguir acabar, muito teoricamente, porque ninguém sabe o que vai acontecer, com as escolas especializadas? Quando a inclusão estiver acontecendo direito. Quando uma mãe não tenha medo de deixar o filho dela na escola regular e ele ir comer lixo, que é o que aconteceu com uma amiga minha, Daniela Persinotto. Quando uma mãe não tenha medo do filho sofrer bullying, do filho ficar largado no canto, mexendo com massinha enquanto a aula corre. Porque uma professora com 40 alunos dentro de uma sala, como é que ela vai dar atenção específica para um aluno autista também? Então tem muitas coisas que acontecer para que a inclusão aconteça direito, para que um dia a gente possa, talvez, falar, a gente não precisa mais dessas escolas especializadas fazendo esse papel de substituição, e não no contraturno, que é o que está na lei. Então a gente precisa defender a inclusão, a gente precisa defender investimento de verdade na inclusão, e a gente precisa falar de educação anticapacitista para todos, porque, de novo, se tiver a barreira atitudinal, pode vir o melhor treinamento do mundo, que não vai dar certo ali. Então, a gente precisa defender a inclusão, mas a gente precisa defender tudo aquilo que é necessário para que a inclusão aconteça. E não é só amor, gente. Nunca vai ser só amor. Então, vocês saibam que eu estou do lado de vocês, famílias, eu estou do lado de vocês, professoras, e a gente vai lutar pela inclusão, sim, mas de verdade, não de mentirinha, né? Inclusive falando em diminuir o número de alunos na sala, formação continuada, para que a gente um dia talvez possa olhar e falar, a gente não precisa mais das escolas especializadas, porque a inclusão está acontecendo lindamente como deveria acontecer. É isso, gente. Muito obrigada.